Os principais nomes do cenário político passam por aqui. Café com Política. Olá, tudo bem? Você está no Café com Política, o programa diário de entrevistas que traz as principais personalidades da política de Minas Gerais, do Brasil, e sempre tratando como o principal é conversar sobre boas propostas, sobre ideias, sobre o que acontece nas câmaras, nas assembleias legislativas. Claro, a gente vai pedir a você que, se não for um seguidor habitual, faça a gentileza aí no canal de O Tempo de se inscreva. Também pode acompanhar as notificações marcando o sininho que você tem aí no nosso canal do YouTube. Então quero primeiro cumprimentar aqui Cristiano Silveira, deputado estadual do Partido dos Trabalhadores. Obrigado por estar aqui conosco nesse Café com Política. Como vai o senhor? Tudo bem? Tudo bem, obrigado, Guilherme, pelo convite. Adriana, obrigado. Tudo bem, prazer deputado. estar de volta no Café com Política, né? Já tinha tempo que eu não vim aqui. Tinha um tempo. Desde o final do ano. A gente teve muito tempo, assim, tratando de outras pautas. O final do ano não deu muito respiro, né? O governo federal tinha muita coisa para tratar, Supremo Tribunal Federal. A gente também teve temporada de novos vereadores chegando, porque teve eleição na Câmara. Então, a Assembleia Legislativa acabou ficando um pouquinho no segundo plano. E mesmo lá na Assembleia, a gente também entrou numa maratona, né, de votações. É verdade. Tinha muito projeto que tinha que ser aprovado, orçamento. Então ali a gente também estava num trabalho muito intenso lá na casa, né? Isso quer dizer que a gente tem muita coisa para falar hoje. Isso. Não é verdade? Opa. Tudo bem, então, Guilherme? Bom dia. Não posso deixar de cumprimentar a Adriana Ferreira, que está aqui ao meu lado nesse nosso Café com Política. Tudo bem? Como é que você está? Tudo jóia. E sempre bom a gente poder voltar ao nosso café, voltar a falar sobre política e trazer assuntos importantes sobre o dia a dia. Primeiro, deputado, queria te perguntar de uma maneira mais macro. A oposição chega neste segundo ano de segundo mandato do governador Romeu Zema, mirando exatamente em quê? Onde ele enxerga que o governo não tem cumprido as promessas que fez ao seu eleitor na sua reeleição e o que a oposição pretende prestar ou destinar a sua atenção neste ano de 2025 como necessidade de resolver problemas? Bom, primeiro vamos lembrar que nós temos uma oposição que ela é responsável, né? A gente sempre atua no limite da responsabilidade com o Estado de Minas Gerais. Tanto que a gente fala muito da dívida de Minas, né? Todo o debate da renegociação da dívida de Minas nasce, ganha corpo e é encaminhado pelo bloco de oposição, né? Então, logo o governo do presidente Lula assumiu, nós fomos a Brasília, tivemos uma agenda com o Padilha, com o Haddad, depois o presidente Tadeu, né, em apoio a esse movimento também vai o presidente Rodrigo Pacheco, que é quem encampou todo o processo, que agora culminou na questão do Propag. E o governador Romeu Zema passou o tempo todo sem mover uma palha, né? Era aliado de Jair Bolsonaro, bajulava Jair Bolsonaro, né, encantado com Jair Bolsonaro, um cara que nunca trouxe um prego, um tijolo para Minas Gerais. Na verdade, a grande ação do Bolsonaro para Minas Gerais foi quando ele meteu a mão no dinheiro do ICMS, né, tentando forçar a queda do preço do combustível, tirando recurso do ICMS do Estado quebrado, e isso impactando aí os municípios. Bem, então, o Zema ficou ali deitado, berço esplêndido, bajulando um governo, um presidente que nunca sentou com ele para poder negociar a dívida do Estado. No conforto, também na comodidade, que a liminar que suspendeu o pagamento da dívida lhe deu, né? Então, nós assumimos o compromisso, a tarefa de ir até o governo federal, de iniciar todo o debate da dívida de Minas. Então, agora também, já no início dessa legislatura, nós também queremos cobrar do governo algumas questões que, em nossa opinião, está devendo o povo de Minas Gerais, né? E todas as áreas, viu, Guilherme? Todas as áreas. Na questão de infraestrutura, o Estado continua ainda com muito problema. Você vai ali, na minha região, Barbacena, você pega a estrada ali da Serra de Santa Bárbara Tuguru, para ir para Rio Pomba, para a Zona da Mata. Ali tem um buraco, tem uma cratera. O Jimmy conhece, né, Jimmy? O Jimmy é meu assessor, a gente está me acompanhando aqui. Vocês estão vendo aqui nos nossos estúdios também do Café com Política. Lá da região também. Metade da pista desbarrancou e o aniversário é o mesmo tempo de mandato do governador Romeu Zema. E eu já cansei de cobrar. Então a parte de infraestrutura, eu estou falando de uma região específica, eu conheço bem no estado todo. Na questão de saúde, gente, o que tem de gente que liga para nós lá na Assembleia, fala, deputado, pelo amor de Deus, vê se consegue fazer alguma coisa que meu pai, meu primo, meu irmão tá lá numa UPA, tá no lugar e não consegue uma vaga, não consegue uma transferência, você tem um déficit de vaga de hospitalares, o fluxo não funciona. Né? Você tem um problema de cirurgia, pessoas que ficam aí tempos em fila de cirurgia, né? E olha que o governo federal conseguiu bater recorde de número de cirurgia eletiva agora. Mesmo assim, no estado de Minas Gerais você tem esse problema. Os hospitais regionais, o governador sempre repete, eu vou retomar, nós vamos inaugurar, nós vamos entregar 5 hospitais regionais. Quando?
né? Eu vi o prefeito de Conselheiro Lafayette gravar lá um vídeo, até falei para ele, pode contar comigo, viu? O prefeito que agora foi eleito, tá só, tem que ser inaugurado, importante para nossa região. Então, na saúde é um caos, tem problema, judicialização para poder ter acesso a medicamento é um negócio assim, que virou assim, quase que regra, né, que o Estado não fornece. Aí você fala, e que mais? Na segurança também vai mal. Final do ano passado eu falava muito da situação dos presídios, virou uma peneira. O que teve de fuga em presídio, assim, um negócio absurdo, né? E nós denunciamos. E agora, já no início desse ano, quando vem o resultado dos últimos 12 meses, Minas Gerais aumentou em 30% sequestro e cárcere privado. Ou seja, você tem uma situação grave, né? Os crimes estão aumentando, a polícia está desmotivada porque está desvalorizada, ele fazia compromissos, acordos com a polícia e não cumpria, né? E isso vai desanimando também o efetivo, né? Por mais que eles trabalhem e façam o melhor que eles podem, mas, pô, chega um ponto também que o governo não ajuda, né? Então nós vamos cobrar questões relacionadas à segurança, questões relacionadas à saúde, à educação. Aí eu vou aqui cantar um cântico que vocês estão cansados de ouvir, né? Não cumpre o piso dos professores. Aí veio a questão do reajuste dos professores, o servidor em geral não recompôs nem a inflação dos últimos anos, 4,5%, para ele pode 300, né? Para o servidor, 4,5%. Então é problema demais. As escolas, a situação das escolas de Minas Gerais, ele lançou aquele programa, né? Mãos à obra e tal, bacana, até elogiável, mas não chegou nem perto do déficit que as escolas têm na sua questão de infraestrutura. Eu recebo aqui, ó, no meu WhatsApp direto, o diretor da escola falou, deputado, arruma uma emenda para mim, eu tenho que arrumar os banheiros da escola, tenho que arrumar telhado, a parte elétrica para pegar fogo, então assim. Aí o governo vem agora e vem para a imprensa, né? Ontem me parece, né? Olha, nós queremos aqui anunciar que nós tivemos um superávit, mais de 5 bilhões de reais. Grande coisa. Primeiro que isso não faz nem cosquinha na dívida do Estado, né? Ainda tem um resto a pagar de 16 bilhões de reais, resta a pagar. Então, se for descontar, com 11 de pendência, né? Tem uma dívida de 190 bi com a União, que aí eu acabei de falar do Propag. E para mim seria melhor que ele dissesse o seguinte, olha, nós não temos superávit não, mas em compensação com esses 5 bilhões, nós melhoramos as condições para segurança, nós demos jeito nas filas de transferência de cirurgia, nós resolvemos o problema de escola. Então assim, para mim ele consegue ser incompetente de várias maneiras. Eu acho que a gente tinha até que entrar na justiça, sabe? Eu tô falando demais, viu, gente? Vocês podem me interromper aqui, porque vai engrenando. Aí eu acho que devia entrar na justiça por propaganda enganosa. Aí ele paga com o nosso dinheiro propaganda, e por falar nisso, né, dobrou o orçamento de publicidade, agora para esse novo mandato, Estado eficiente, governo diferente. Eficiente em quê? Acabei de citar, olha a questão das estradas, olha a questão das escolas, olha a situação da segurança, olha a situação da saúde no estado de Minas Gerais. E olha a dívida do Estado de Minas Gerais, que esse cara foi o cara que mais aumentou a dívida, deixando de pagar a dívida com a União, foi o cara que mais aumentou a dívida do Estado. Estava esperando o senhor concluir, exatamente, antes de entrar na questão do Propag, da dívida, Guilherme, queria só aproveitar, deputado, que o senhor citou a questão da saúde e a questão dos hospitais regionais. E a gente tem um problema muito urgente, que é o Hospital Regional de Juiz de Fora. Os repasses, eles foram suspensos pelo governo do Estado, a Prefeitura está sem condição, por exemplo, de cumprir, né, compromissos para a população da região da Zona da Mata, e ainda pede o reembolso, né, do que foi investido na obra do Hospital Regional, que está inacabada. Eu acho que esse é um problema urgente que a gente precisa falar, já que o senhor tocou nesse ponto aqui, de que forma, né, que os deputados, já que a Prefeitura também, a Margarida Salomão também do PT, nosso estão partido alinhados. Então, assim, de que forma que vocês pretendem, o senhor pretende trabalhar para que essa situação se resolva, porque é muita gente prejudicada, né? É muito, e é um hospital importante, né? É um número expressivo de pessoas, de vidas que ele atende ali na região, e isso acaba criando essa desassistência, né? A situação que já não é nada boa, como nós já relatamos aqui, ela tende a se agravar. Eu acho que assim, então, logo a gente começa, retome, nós temos que conversar, o Ministério Público tem um CAU, a Coordenadoria Operacional de Saúde, nós temos que acioná-los para que eles também atuem nessa questão, nós temos que cobrar o Tribunal de Contas, nós temos que cobrar lá na Assembleia, na Comissão de Saúde. Que não se resolve, né, deputado? E aí é o seguinte, você tem os hospitais que já estão instituídos, que são precários, e tem aqueles que o governo sequer conseguiu concluir, né? Eu acho que um dos gargalos desse governo, e a gente tem que começar a falar mais sobre isso, é saúde. É saúde. Então, acho que logo a gente retoma as atividades, a Comissão de Saúde tem um papel fundamental para fazer esse tipo de cobrança, nós temos que cobrar na Assembleia, nós temos que, ir aos órgãos de controle e acioná-los para que também sejam, né, parte para resolver um problema que é de interesse público, né? Sim. Eu quero voltar para a gente tratar do Propag, porque ele ainda, agora que vamos iniciar o período de
Congresso e Câmara com seus, Senado e Câmara no Congresso Nacional com seus eleitos, o governo de Minas, o governo Zema, deixou claramente a crítica feita aos vetos feitos pelo presidente Lula na proposta e diz que a ideia é tentar derrubar esses vetos no Congresso Nacional. Primeiro eu queria dar um passo atrás e lhe perguntar a respeito dessa decisão. O que lhe pareceu a decisão dos vetos do presidente Lula? O ministro Fernando Haddad tinha dito poucos dias antes do veto, dizer, olha, se for mexer em questões primárias, terá veto. Isso não vai acontecer. Mas houve negociação nesse sentido? Os deputados sabiam que aconteceria desta maneira? Houve algum tipo de surpresa da parte do Ministério da Economia para tomar essa decisão dos vetos? Não, eu entendo o seguinte, que o veto, ele não interfere, os vetos não interferem no que é o essencial do Propag, né? O que é o objetivo do Propag. Porque ali acaba o seguinte, toda vez que você apresenta uma matéria, começam a surgir coisas que são um pouco estranhas à discussão que você está fazendo naquele momento, né? Vamos aproveitar que está discutindo Propag, vamos incluir coisa de dívida de banco, vamos incluir outras coisas aqui, né? Aí quando você vai fazendo os jabutizinhos, né, que a gente fala. Então eu entendo que os vetos, eles garantem que o Propag fique da maneira que ele é proposto, que é discutir, debater a renegociação da dívida dos estados, né, e criar condições melhores para que o estado consiga cumprir seus compromissos com a União. Então, não é surpresa, eu acho que o governo está correto, os vetos estão corretos, porque ali eram matérias que, na minha opinião, extrapolavam o objetivo principal do Propag. Mesmo mantendo essa questão, por exemplo, do cumprimento do teto, da responsabilidade, né, fiscal, há uma questão hoje apontada pelo governo de que o governo não tem como honrar essa dívida, pagar o Propag, entrar no programa, se ele tiver com esse teto, né? Seria mais confortável para o governo suspensão desse limite de responsabilidade fiscal, vamos dizer assim, né? Para que pudesse honrar, porque não tem agora condição, por exemplo, de enxugar pessoal, cortar salário, né? E fazer outras contenções para honrar esse teto de gastos. O que o senhor pensa a respeito disso? Olha só, lá atrás eu já vinha debatendo medidas que o governo poderia ter adotado para poder ajudar na questão das suas contas, né? Vamos lembrar que o governo, inclusive esse anúncio de pouco mais de 5 bilhões aí de superávit, isso daí tem a ver quando ele for fazer adesão ao Propag, né? Porque às vezes, olha, o meu teto ele é um pouco maior, né? Porque nós conseguimos melhorar a arrecadação. Ainda que essa arrecadação ela tenha sido ao custo de sangue, lágrimas e suor, porque a parte dela vem do Acordo de Mariana, né? E a outra parte também da suspensão do pagamento da dívida. Mas enfim, olha, eu tenho repetido isso lá. Como é que um Estado quebrado pode, por exemplo, ficar fazendo concessão bilionária de incentivo fiscal? Quando do governo passado para o governo Zema, você sai de 6, 7 bi de incentivo fiscal e vai para mais de 20. Mais de 20 bi. Um dos casos mais emblemáticos, ganhou grande repercussão, as locadoras. Um setor que vai muito bem, obrigado. Os seus balanços superavitários, um dos balanços que eu vi falava de lucro da ordem de 600 milhões por ano, né? E por que então tem que ter benefício fiscal para a locadora? Ah, não, porque senão eles vão embora do Estado. Ah, mas como assim? Como assim, vai embora do Estado? E para agravar, não se tratava somente do desconto no IPVA, que paga 1%. Nós tudo aqui paga 4%. Povo mineiro, trabalhador mineiro, o peão, o assalariado, ele carrega os grandes nas costas, porque você impõe ao pequeno a maior tributação possível e dá benefício para os grandes, para os amigos dele, os bilionários. São esses que deveriam contribuir mais com o Estado de Minas Gerais. Deveriam contribuir mais. Aí lá na época do governo Pimentel, o que foi feito? Falou o seguinte, olha, então tudo bem, a atividade de locação já tem aqui o benefício. Mas quando o cara pegar o carro, não tiver mais sendo utilizado para locação e for vender, porque agora também as locadoras é tudo revendedora de carro, aí tem que pagar a diferença. Não é justo? O que aconteceu? Aí o Zema manda o projeto para a Assembleia, isentando as locadoras de pagar esta dívida que nos últimos 5 anos daria aí bons milhões de reais, 1 bilhão de real. Então, é isso que eu estou querendo dizer, você tem que pegar e atacar na causa. O Propag, assim como na época o próprio regime de recuperação fiscal, ele já tratava disso, dos benefícios fiscais. Os estados teriam que atuar nessa revisão dos benefícios fiscais. Uma contrapartida, né? Como contrapartida, né? Então, a questão do teto em folha, o limite de folha, a questão dos benefícios fiscais, enfim, você tem um conjunto de medidas. Então, eu acho que o Estado, quando o governo manda o orçamento para a Assembleia, e aí você vê que o cara aumenta o buffet
com camarão, com filé mignon, mais de 7 milhões de reais, dobra a verba de publicidade. O cara que foi eleito no primeiro turno, será que precisa dobrar a verba de publicidade? Eu acho que a comunicação estava eficiente. A quem interessa aumentar isso, né? Então você vai vendo aí o conjunto, os benefícios fiscais, enfim, eu posso citar um monte de coisas que eu acho que o Estado precisa adotar para ele poder encontrar o caminho do equilíbrio. Como é que você imagina que deva ser? E eu estou perguntando a Isso sua eu nem avaliação. falei do aumento do salário dele, 300%. Viu? Você mencionou uma vez ou outra aqui. Mas a gente tem que falar sobre isso. Sim. Porque o servidor 4,5%, mas gente, o salário do governador era 10 mil reais, olha que coisa irrisória, né? Mas quem foi eleito na campanha na primeira vez falando que não ia receber salário foi ele, ué. Quem inventou isso aí foi ele. Nós estamos cobrando dele o que ele disse em campanha. Ou é estelionato eleitoral isso? Pode ser. Tá certo? Não, mas aí porque esse aumento dele não tem como aumentar o de secretariado. Aí virou efeito cascata, porque também não ficou só no secretariado, não. Alto escalão em outras áreas também teve aumento e isso teve impacto. Então eu acho que você governa também pelo exemplo. Se eu estou passando por uma crise, se eu falo para o servidor que eu não posso dar mais do que 4,5%, se eu falo que eu não tenho condição de honrar a dívida, que o Estado é quebrado, como que eu adoto uma medida dessa e aí passa a ser o governador com o maior salário no Brasil? Sim. Um milionário que tem agora o maior salário do Brasil. Então assim, o Zema lá do primeiro mandato da campanha para esse atual, são duas pessoas completamente diferentes, não são mais as mesmas pessoas. Uhum. Deixa eu falar sobre uma questão que ela impacta diretamente em salários de servidores de uma categoria que o senhor mencionou, de um setor muito crítico em Minas Gerais, segurança pública. Eu queria a avaliação que o senhor tem a respeito do projeto que está sendo tratado como chamado bico legalizado da Polícia Militar. E essa tem sido encontrada ou apontada de alguma maneira como uma alternativa para melhorar a remuneração do policial militar que opte por fazer esse tipo de atuação fora do seu horário de trabalho e fazendo uma adesão específica. O senhor considera que a proposta é correta? Ela tem que ter alguma adaptação? Ela não deveria nem ser cogitada de alguma maneira? Como é que o senhor vê esta questão? Porque ela me parece muito central para abrir talvez uma porta para que outros serviços ou outro tipo de vinculação de servidores também possa ter isso, ou que categorias passem a requisitar. Olha, posso utilizar de uma outra coisa ou algo dessa natureza. Qual é a avaliação do senhor, deputado? Eu tenho muita dúvida, viu, Guilherme, sobre essa medida. Dizer assim, eu já tenho uma opinião formada, ainda não. Mas eu acho que você tem que saber o seguinte, será que você não pode criar um conflito de interesse? Né? Quando você adota uma medida que você tem um servidor que tem que atender o interesse público e pode começar a passar a atender interesses privados, né? Eu acho que o melhor caminho é você valorizar o servidor, para que ele se sinta bem, esteja bem e esteja dedicado, né? Você tem um servidor que começa a ter aí uma sobrecarga de trabalho, por exemplo, e os quadros que nós temos, inclusive eu sou autor de um projeto que trata da política estadual de prevenção ao autoextermínio de agentes de segurança pública, porque esse tipo de profissional vive sobre uma carga psicológica muito grande, emocional, né? Emocional, de trabalho, exaustão, né? Eu tenho policiais na minha família e eu sei como que a vida deles não é fácil. Então, como é que fica isso? Já tem ali uma sobrecarga no trabalho no serviço público. Vai passar a ter uma atividade extra. O que isso pode impactar? Como eu estou dizendo, a questão da saúde mental desses profissionais já não é nada bom. Não é nada bom. Os números, para você ter uma ideia, o policial morre mais de autoextermínio do que de combate ao conflito. Nós temos esse dado. Então, falando, mas tem outras categorias que já fazem isso, o professor já pode, tá ali, tá aqui, alguém que trabalha na saúde. Você tem que tratar cada caso com a distinção e a característica específica, né? As peculiaridades que cada tipo de atividade tem. Então, eu confesso que tenho muita dúvida sobre esse tipo de medida, se ela seria eficaz a bem do servidor e do próprio interesse da população. Deputado, a questão da construção da cidade administrativa pode ser uma pauta que vai ser discutida na Assembleia ao longo do ano, porque a gente viu com a chuva forte, né, um estrago gigantesco na cidade administrativa. A gente vê os elevadores que praticamente não funcionam, volta e meia estão com defeito. E tivemos uma declaração do vice-governador dizendo que quem construiu a cidade administrativa deveria ser preso. Né? Então, eu queria saber se esse é um assunto também que pode ser pautado na Assembleia ao longo do ano. Primeiro que lá atrás a gente já questionava a cidade administrativa e seus custos, né? Não só a gente, né? Ministério Público e enfim. Agora, ela está lá. Isso aí, você pode até não concordar com a cidade administrativa. Se você está ocupando ela, aí você tem que conservar, ué. Manutenção é o mínimo, né? Então, nesses últimos anos, o governo ocupou a cidade administrativa e não cuidou sequer da manutenção. Você lembrou muito bem a questão dos elevadores, né?
que teve até servidor que eu acho que veio a falecer, né? Porque teve um esforço, já tinha um problema, tem que subir escada, veio a falecer. Gente, isso é um absurdo. Agora essa chuva que teve aí, inundou a cidade administrativa, arrancou a janela. Isso aí, cara, é falta de manutenção. Você pode discordar, você pode falar que foi mal feito tudo, mas uma vez que você está lá, está ocupando, você tem que fazer o negócio funcionar. Por que nos governos passados, aí eles gostam muito de falar de governo passado, não teve esse derretimento da cidade administrativa? Porque minimamente tinha ali uma zeladoria, tinha, né, alguém que cuidava. Então, eu acho que tudo também é exemplo, né? Se você não cuida da sua própria casa, como é que você vai cuidar da casa dos outros, né? Uhum. Então, o que eles estão entregando para o povo de Minas Gerais. Falar aqui, ó, como que a gente cuida, né? Deixa eu agora passar a tratar um pouco de Partido dos Trabalhadores e do saldo que você tem do ano de 2024. Claro que a gente pode pontualmente falar sobre as candidaturas em cidades com as suas nuances e com as perspectivas, mas eu queria num panorama geral. O PT agora tem, nesse ano de 2025, reuniões com os prefeitos para fazer propostas e fazer girar algumas propostas entre eles. Mas na avaliação geral, o PT parece ter crescido menos do que a expectativa apontava, tendo o presidente Lula como uma grande âncora nacional que poderia impulsionar o crescimento das candidaturas. O diagnóstico do PT qual é? É que o presidente Lula não teve a mesma capacidade, por N motivos, de participar dos processos e isso influiu. Tem a ver com as escolhas do partido, tem a ver com alguma mudança geracional. Sim, já há alguma avaliação construída, presidente, que no caso do PT de Minas, e pode se expandir para o nacional, só fique à vontade, faça um diagnóstico de por que o partido não conseguiu resultados exitosos, como teve lá atrás, enquanto havia o presidente Lula, o presidente Dilma Rousseff, também nos governos. Só para complementar, claro. Guilherme, só lembrando, deputado, que a prefeita de Contagem, Marília Campos, ela havia dito que as prefeituras estavam um pouco abandonadas em relação ao PT, que o PT havia se distanciado das prefeituras, né? Isso foi ao longo do ano passado. Olha, na verdade, todos aqueles que nos procuraram, nós atendemos, dialogamos, colaboramos, ajudamos, construímos estratégias, né? Eu acho que se a prefeita de Contagem não nos procurou, passo a entender que estava tudo bem, né? Acho que a reeleição dela mostra que estava tudo bem. Então, acho que outros talvez estivessem numa condição de depender mais da nossa presença, intervenção e ajuda, né? No caso, eu acho que o partido, a melhor forma de contribuir com as prefeituras, através dos programas, ações do governo federal. Mas respondendo, Guilherme, a sua pergunta, por que nós não elegemos tantos prefeitos como nós gostaríamos? Porque não foi uma eleição, por exemplo, da mudança. 85% dos prefeitos foram reeleitos. Era uma conjuntura da continuidade. As prefeituras receberam muito recurso, tanto os aumentos do FPM, parte do governo federal, das transferências, como também a chuva e caminhão de emendas, inclusive do orçamento secreto, né? Que passou a inundar as prefeituras de recursos. Então, só se o cara fosse muito ruim. 85% foi reeleito. Em Minas Gerais, 40 cidades não foi candidato único, não teve sequer concorrente. Então, na maioria das cidades que o PT estava governando, nós reelegemos. E lugar que a gente não governava, tivemos dificuldade, porque quem governava está bem avaliado. Então, eu acho que esse foi o dado, né, a grande diferença, por exemplo, de outras eleições, né? Não foi uma eleição de sentimento tanto de mudança. Contudo, aqui em Minas Gerais, o PT de Minas Gerais foi melhor do que a média do PT nacional. Sim. Se olha o resultado de São Paulo, foi um desastre. O estado do presidente Lula, um desastre. Lá derreteu o número de prefeituras. Você tirando 3 estados do Nordeste, que é governado, além de ter o governo federal, tem governo estadual, Minas Gerais foi o melhor resultado no Brasil, em termos de eleição municipal, né? O número de pessoas que nós governamos, que isso também importa, ampliou e muito. Hoje, em Minas, nós governamos as maiores cidades que são governadas pelo PT no Brasil, né? Tanto Contagem quanto Juiz de Fora, que são cidades que, do ponto de vista demográfico e orçamentário, é maior do que 8 capitais brasileiras, né? Então, acho que em Minas Gerais nós cumprimos bem a nossa tarefa, né? Ampliamos o número de vereadores, tivemos aumento de vice-prefeitos. Em Belo Horizonte, dobramos a bancada aqui, nós tínhamos 2, passamos a ter 4 vereadores, né? Em Belo Horizonte. Então, acho que se não foi o que nós desejávamos, nós conseguimos fazer o possível, né? Uhum. Aqui em Minas Gerais, eu falo que desde que nós assumimos o PT, a gente vem conseguindo ter bons resultados. Quando nós assumimos o PT, a presidência e a nossa direção, nós tínhamos o PT organizado em pouco mais de 400 cidades. Nós estamos entregando o partido organizado em quase 100% dos municípios, mais de 800 municípios, com comissão provisória e diretório. Ampliamos o número de filiados, muito.
a filiação, o número de filiados em Minas Gerais aumentou. Nós pegamos o partido com a bancada de 8 deputados estaduais, temos 10 deputados federais, temos 12, e o único estado sul-sudeste que o presidente Lula venceu as eleições. Então, acho que em Minas Gerais, a nossa direção tem feito um trabalho importante de dar resposta, dar retorno, né? E aí eu vou lhe perguntar, desculpa interromper, Adriana. O governo federal tem feito um diagnóstico, e pelo menos pelas mudanças que foram feitas na Secretaria de Comunicação, de que, ainda que os resultados do partido, pragmaticamente, olhar para o número da economia, o crescimento do PIB, contrariando previsões, etc., tenha sido positivo, ainda há, na avaliação do governo federal, do que nós vemos, uma dificuldade de comunicar isso com as pessoas. Sim. De que há algum anteparo que não permite que, olha, digamos alguém que a vida não está tão ruim quanto esteve em outros momentos, ou que ela está melhor do que esteve em outro tempo. O senhor vê efetivamente um problema comunicacional, como tem sido apontado por esses movimentos, dentro do Partido dos Trabalhadores de maneira geral? Assim, é uma questão que o partido precisa mudar a maneira de conversar? Eu lhe pergunto isso porque já tivemos de alguns parlamentares, né? Vou mencionar aqui o deputado Reginaldo Lopes. Disse, olha, eu acho que na relação do trabalho nós temos que mudar a maneira como conversamos com o trabalhador. Tem novos modos de se organizar o trabalho. Tem uma questão aí, não sei se geracional, de discurso, de comunicação. Ele é um problema efetivo? É um problema. E a gente já fala isso há muito tempo, né? Tanto do ponto de vista de como comunica, né? E da tecnologia também. Porque antigamente a gente falava, olha, problema de comunicação. Aí parecia o problema de comunicação o quê? É para outdoor, falar em rádio, né? Fazer o panfletinho. Hoje em dia, cara, a comunicação ela é tecnológica, né? Então a impressão que eu tenho é que o governo ainda não se apropriou devidamente da tecnologia para poder se comunicar. E quando a gente fala do problema da comunicação, é essa questão do o que é quem diz, como diz e para quem está dizendo. Olha, por exemplo, aquele caso do Pix. Sim. Né? Aquela confusão do Pix. Exemplo clássico, né? Aquilo foi exemplo clássico. Aí o governo falou assim, olha, a gente já tem informação de quem faz movimentação a partir de 2.000 e poucos reais. Nós queremos, então, passar isso para 5.000 reais. Ok? Ok. De certa forma, o governo tá deixando como diz, né? Saber informação de um número maior de pessoas. A forma que foi colocada, e a oposição trabalhou isso, ficou parecendo que o governo ia começar a bisbilhotar a vida do pipoqueiro, do cara que trabalha ali, do jornaleiro, porque recebe aí movimentação de 5.000 reais Pix. É duas coisas que eu não entendo. Primeiro, que o governo não soube explicar o que estava fazendo. E segundo, cara, isso é um ato discricionário do Ministério da Fazenda e da Receita. Por que tem que comunicar? Olha, estamos comunicando que nós vamos passar a pedir informações das operadoras de cartão de crédito quando tiver uma movimentação. Isso aí é coisa que você faz sem comunicar. É tanta coisa, tanta resolução, tanta medida que eles adotam lá que... Né? Então, assim, eu acho que um desgaste desnecessário. O governo recua e fica parecendo aí que o governo foi derrotado nessa discussão. E acho que a oposição foi responsável, especialmente o deputado Nicolas, porque quando trabalha com a desinformação da forma que trabalhou nas redes sociais, não só ele, mas outros atores também, você teve um impacto nas movimentações a partir do Pix. Isso é crime contra a economia. É crime. Está previsto na legislação. Então, acho que essas pessoas que agiram de má fé com essa informação e acabou afetando de alguma forma a economia, tem que responder. Esse ano tem eleição para os diretórios, né? Temos eleição. Pois é. Possivelmente julho. Isso. E as articulações já começam, né? Já começa. O PT é o seguinte, quando você não tem eleição nacional, municipal, inventa uma eleição para a gente não ficar sem eleição, né? Então, e aí eu queria saber um pouco sobre essa articulação, como é a expectativa também do senhor. Se o senhor vai ser candidato mais uma vez, né? Rogério Correia poderia entrar também, né? Numa disputa pelo diretório estadual. Como que está sendo isso, essa condução? Não, o PT tem o processo de eleição direta, né? Que é o PED que a gente fala. Todos os filiados são mobilizados, você renova a direção a nível nacional, estadual e também nos municípios. E então, em julho, nós vamos ter eleição. O PT ele se organiza, né, em chapas que acabam que são consequências das correntes dos grupos internos, né? E vários parlamentares pertencem aos seus campos, ao nosso campo. E assim, nós temos, como eu disse, né? Eu vou concluir esse mandato com um saldo muito positivo. Eu e a nossa direção. Pelas declarações do senhor está muito satisfeito. Assim, longe de dizer que é o ideal, mas
Igual eu falo assim, quando eu comparo com o que eu tenho visto em outros estados, Minas Gerais, nós estamos dando conta do resultado, né? Nós temos aí bons números, né, para poder dizer do que nós realizamos. Então, mas ninguém é candidato de si próprio, né, Adriana? A gente não tem como falar assim, eu vou ser candidato à reeleição. Tem que conversar com o grupo, né? Eu quero conversar com o meu grupo, quero conversar com as forças que hoje... Mas é desejo do senhor. Assim, eu gosto do meu partido, né, de cuidar do nosso partido. Acho que nós fizemos um bom trabalho. Se for, né, o desejo da nossa turma, do nosso grupo, que a gente continue. A gente é soldado, eu falo que na vida você disputa o que quer, mas disputa o que precisa, né? Quando você é de grupo. Quando você não é de grupo, você disputa só o que você quer. Mas preciso de você. Não, mas não quero, tô com vontade. Então eu sempre fui muito disponível, né, para o nosso grupo. Então, se for desejo que a gente continue com o nosso trabalho, eu vou estar à disposição. Se não, vou apoiar um nome que o grupo apontar, né, que esteja no mesmo entendimento que a gente, na mesma visão do partido. Vem desafios grandes aí pela frente, né, 2026, essa direção que for assumir o PT, agora 25, tem que conduzir o processo para 26, e aí o PT tem que falar como é que vai ser, vai ter governador, não vai fazer aliança, não vai ter candidato a Senado, não, qual que é o palanque do presidente Lula. E o Rodrigo Pacheco vai estar nesse paro aí, porque o presidente Lula se demonstrou bem insatisfeito. É uma opção, sim, né? Eu acho que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, tem feito um trabalho importante, né? Tem sido muito ponderado, muito alinhado com, né, as ações do governo. A questão do Propag, ele liderou bem para buscar uma solução para a dívida de Minas Gerais, coisa que esse governador não fez. Então, assim, o senador Rodrigo Pacheco está com todas as credenciais para ser o candidato e teria, né, o nosso apoio. Sem dúvida alguma, teria o nosso apoio. Ele tem, na avaliação do senhor, a mesma disposição, e eu estou falando disso porque já ouvi de gente aqui a colar, passarinhos verdes, passarinhos azuis, passarinhos vermelhos, dizendo que já viram no senador Rodrigo Pacheco uma disposição maior de querer saber, vamos fazer pesquisa de opinião? O que é o cenário que está desenhado? E que sentiram um pouco de esfriamento disso. Bom, tudo isso eu ouvi antes da declaração do presidente Lula dada nesta semana, dizendo, olha, gostaria, e reiterando, aliás, gostaria de ter Rodrigo Pacheco como nome viável para 2026. O senhor vê, de alguma maneira, também uma mudança e a saída dele da presidência do Senado pode, de alguma maneira, influenciar em dar a ele nova energia ou ser energizado? E até uma possível escalação dele para a reforma ministerial, porque pode ocupar o ministério, né, do governo Lula. É uma opção, tem se conversado isso em Brasília. Eu acho o seguinte, que a eleição, ela, ao mesmo tempo que ela não está longe, mas também tudo depende de como que você está posicionado no jogo, né? Eu acho que tem muita gente que já está ansiosa porque precisa correr para poder se apresentar, e outros não, fala assim, não, deixa eu ficar espiando um pouquinho para ver como é que consolida isso. Se for desejo do senador Rodrigo Pacheco ser candidato, e ele vai ter os motivos para definir em ser ou não, e nós vamos respeitar, ele teria sim o nosso apoio. E acho que teria condições de vitória. Olha, prefeitado tudo é satisfeito com o senador Rodrigo Pacheco. Ele, na condição de presidente do Senado, ajudou muitos municípios, viabilizou muito recurso, muita emenda. Eu desconheço um prefeito que tem ido lá, bateu na porta dele e não voltou com um recurso para ajudar o seu município, que aí também responde aquela coisa que eu te falei, 85% para reeleito que está bem, né? Então, ele tem e os prefeitos são fundamentais na eleição de governo, né, gente? Sim. Quando ele está bem avaliado, ele mobiliza a sua base, né? Então, acho que isso seria importante. Agora, observar, né? Ele não tomou decisão ainda, né? Às vezes o presidente Pacheco, ele é bem Ronaldinho Gaúcho, né? Olha para a direita e vira para a esquerda assim, né? E dá um olé, né? Então eu acho que ele pode nos surpreender no futuro, mais adiante, com a aceitação do convite, né, do pedido do presidente Lula, né? Teria também uma possibilidade, né, da ministra Carmen Lúcia se aposentar um pouco mais cedo, do próprio Rodrigo Pacheco, do senador, né, do desejo dele talvez de ir para o judiciário, enfim. Ele também são diversos cenários, nunca escondeu que, né, ele também tem essa... Sim, pela sua formação jurídica, né, pela atuação que ele teve. Jurídica, né? Sim, de fato. Mas é o seguinte, se o Pacheco não for, ou nós teremos candidato, ou nós estaremos em aliança com uma candidatura que tenha a mesma visão de país que a gente, que preze pelos princípios democráticos, que seja contra o fascismo, essas loucuras, esses arroubos autoritários da extrema-direita. Então, nós vamos ter candidato, seja do partido ou seja aliado, porque também é o seguinte, você não pode ter obsessão de ter candidato a qualquer custo, né?
Eu falo muito isso, você pode ter candidato a qualquer custo, aí você derrete, e o palanque enfraquece no Estado. E acho que o partido, em que pese tem grandes quadros, né? Marília Campos é um grande quadro do partido, nós temos a bancada de deputados federais, deputados estaduais, você tem o deputado Reginaldo Lopes, que ganhou muita visibilidade a partir da reforma tributária, a Margarida, que é uma prefeita da grande... Ou seja, o PT tem nomes, né? Mas se você tiver um nome do nosso campo que tenha mais viabilidade que um candidato do Partido dos Trabalhadores, não vejo problema de abrir mão para apoiar para a gente ganhar a eleição e dar o palanque forte para o presidente Lula. Então vamos agora àquele momento bom, esperado por quem gosta do Café com Política, que é a hora do bate-pronto. Então vamos lá, deputado, começar a nossa conversa aqui. O senhor já conhece, participou aqui N vezes do nosso bate-pronto. Perguntas e respostas na mesma proporção. Combinados? Combinado. Então vamos lá. Privatização de CEMIG e Copasa e outras empresas porventura. Qual vai ser a posição da oposição neste ano de 2025? Somos contrário. Aumenta o custo e precariza o serviço para o contribuinte. No mundo inteiro, isso está sendo revertido, só no Brasil que ainda fica essa ideia de privatização de serviço público eficiente, porque elas são eficientes. Propague, deputado. Saída para a dívida de Minas. O PT em 2026 terá candidato inevitavelmente ou composição com o espectro político dentro daquilo que a esquerda espera pode ser a pedra de toque? As duas opções estão colocadas do Partido dos Trabalhadores. Reforma ministerial do governo Lula pode beneficiar de alguma forma Minas Gerais? Esperamos que sim, porque Minas está subrepresentada no governo do presidente Lula, né? No caso, em especial, o Partido dos Trabalhadores. Falamos de Rodrigo Pacheco. Tem um outro nome colocado potencialmente para 2026 e eu quero uma avaliação do senhor sobre ele. O senador Cleitinho Azevedo. Bem, eu acho que o Cleitinho não acumula as qualidades necessárias para governar o estado de Minas Gerais. Muita denúncia e pouco anúncio. E esse foi o nosso Café com Política, com o deputado estadual Cristiano Silveira, do PT. Deputado, queria te agradecer, viu, Obrigado, pela participação, pelo debate, né, pelos esclarecimentos, temas que a gente precisa discutir, que a gente precisa trazer, e claro, falar sobre Minas Gerais é sempre muito importante aqui, e falar também no contexto nacional. A gente não tem como desconsiderar nenhum nem outro, né, deputado? Obrigada, viu? Obrigado, estou à disposição, sempre que convidarem, eu virei. Muito obrigado a você também que nos acompanhou aqui neste Café com Política com o deputado Cristiano Silveira. E olha só, sempre tem Café com Política. Agora, no youtube.com/otempo, é o nosso canal de O Tempo no YouTube. Então, se você quiser compartilhar com quem gosta de política, quer levar assuntos para discussão, para debate, para ensejar aí boas prosas, como nós mineiros gostamos de fazer, pegue o Café com Política, compartilhe com quem você gosta. Até uma próxima. Muito obrigado.